Você já ouviu falar de um homem que nunca morreu? Um homem tão íntimo de Deus que foi simplesmente levado. Não adoeceu, não envelheceu até cair, não foi enterrado por ninguém. Ele desapareceu. E não estamos falando de ficção. Isso está na Bíblia. Hoje, você vai conhecer a misteriosa história de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado vivo para o céu. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e se gostar desse vídeo, deixa aquele like. Agora prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua fé e sua curiosidade. Imagine abrir o livro de Gênesis e mergulhar em uma longa lista de nomes, cada um com uma trajetória parecida. Nasceram, viveram, geraram filhos e morreram. Mas de repente, surge um nome que quebra esse padrão. Um nome que para tudo. Enoque. Um homem descrito de forma diferente, envolto em mistério. O texto sagrado não diz apenas que ele viveu, diz que ele andou com Deus. E mais surpreendente ainda, afirma que ele já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Essa frase curta carrega um dos maiores enigmas da Bíblia. Como e por que Deus levou Enoque diretamente para o céu, sem que ele experimentasse a morte? Enoque era da 7ª geração após Adão. Filho de Jared e pai de Matusalém, o homem mais longevo citado nas Escrituras, ele aparece em um contexto que parece burocrático, quase matemático, mas sua presença muda o ritmo da narrativa. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos, um número que desperta curiosidade por ser o total de dias do ano solar. Coincidência? Talvez. Mas o foco real não é sua idade, e sim sua conduta. Enoque andou com Deus. Essa é a chave. Ele não apenas acreditava em Deus ou seguia uma tradição religiosa. Ele vivia em total sintonia com o Criador, em uma relação íntima, profunda, contínua. Seu estilo de vida era tão diferenciado, tão puro em comparação com a sua geração, que Deus decidiu poupá-lo do destino comum, a morte. Enquanto o mundo caminhava para a decadência espiritual, Enoque escolheu o caminho oposto. Ele nadou contra a correnteza da maldade, da violência e da indiferença espiritual. E ao fazer isso, se tornou um sinal vivo de que ainda era possível agradar a Deus. Ele não foi um guerreiro, não foi rei, nem profeta conhecido. Mas ele foi um exemplo, um símbolo, um lembrete eterno de que a comunhão verdadeira com Deus transforma destinos. Não há relatos de milagres realizados por Enoque. O milagre foi a própria vida dele, andar com Deus em um mundo cada vez mais longe dele. E é aí que surge a primeira grande virada dessa história. Enoque não apenas viveu de forma diferente, ele também partiu de forma diferente. Em vez de uma lápide, ele recebeu a eternidade. Em vez de uma morte natural, um chamado divino. Mas por que Deus faria isso com ele? O que havia de tão especial em sua vida a ponto de ser retirado do mundo dessa maneira? Para encontrar essa resposta, precisamos entender melhor o que estava acontecendo na Terra naquela época. Vamos voltar ao cenário da era pré-diluviana, um tempo sombrio, corrompido e violento, e entender por que o brilho de Enoque se destacou tanto em meio à escuridão. Um mundo que já não era mais o paraíso criado por Deus. Séculos haviam se passado desde Adão e Eva, e a humanidade se espalhava pela terra, mas junto com ela também crescia o pecado. A Bíblia descreve esse período como uma era de completa degeneração espiritual e moral. As pessoas se afastaram da presença de Deus, entregando-se à violência, à corrupção e à imoralidade. Era um tempo em que o Criador já lamentava ter feito o homem, tamanha era a maldade em seus corações. Foi nesse contexto caótico que Enoque nasceu. E foi contra essa maré escura que ele escolheu caminhar com Deus.
Imagine viver em uma época onde tudo ao seu redor contradiz a fé, onde os valores espirituais são pisoteados e o nome de Deus ignorado. O mundo de Enoque não era apenas distante de Deus, ele era hostil à santidade. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre os hábitos dessa geração, mas o que está implícito é o suficiente. Os homens estavam tomados por uma natureza corrompida, e o plano divino já começava a se distorcer na terra. Essa era a preparação silenciosa para o dilúvio, o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas, antes da chuva cair, havia um homem que brilhava como uma chama em meio à escuridão: Enoque. Sua existência era um protesto silencioso contra o mundo caído. Enquanto todos viviam para si mesmos, Enoque vivia para Deus. Enquanto a maioria se entregava ao pecado, ele se entregava à comunhão. Em vez de caminhar na direção da autodestruição, ele caminhava em direção ao céu. A Bíblia diz que ele profetizou sobre o julgamento vindouro, alertando sua geração sobre a ira de Deus que estava por vir. E essa é uma informação poderosa, porque mostra que ele não era apenas um homem piedoso e reservado. Ele era também um mensageiro. Um porta-voz da justiça em meio à injustiça. Nesse período sombrio, Enoque viveu como um farol. Seu compromisso com Deus não era algo oculto ou passivo. Ele era ativo, ousado, e sua conduta espiritual deixava claro que ele pertencia a outro reino. Ele não se conformava com a cultura de sua época, e é exatamente isso que o tornava tão diferente. Enquanto muitos estavam confortáveis no pecado, Enoque estava desconfortável no mundo. E esse desconforto foi a chave para sua transformação. Ele não queria fazer parte de uma geração perversa. E Deus também não queria que ele tivesse o mesmo fim dela. A terra caminhava rapidamente para o juízo. E, em meio a esse colapso espiritual, Enoque foi retirado como sinal de que ainda havia esperança. Ainda havia salvação para aqueles que escolhem andar com Deus. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. Vamos investigar o momento exato em que Deus toma Enoque para si. Como isso acontece? O que esse arrebatamento significa? E o que isso revela sobre o poder da intimidade com o Criador? A Bíblia é direta e ao mesmo tempo misteriosa ao descrever esse evento. Em Gênesis 5:24 está escrito: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Apenas isso. Nenhuma descrição visual, nenhum aviso, nenhum ritual. Ele simplesmente desapareceu. A ausência de detalhes é justamente o que dá força a esse versículo. Um homem que não morreu. Um ser humano comum, de carne e osso, que não passou pelo fim natural da vida, mas foi levado por Deus em um ato sobrenatural. A palavra arrebatamento não aparece nesse trecho, mas a ideia está clara. Enoque foi retirado da terra por Deus sem experimentar a morte. Esse evento se torna ainda mais interessante quando analisado à luz do Novo Testamento. Em Hebreus 11:5 está escrito: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Essa explicação reforça o propósito espiritual do acontecimento. Não foi apenas um milagre visual, foi uma recompensa por um relacionamento profundo, constante e verdadeiro com o Criador. O que Enoque viveu foi algo tão raro que só encontramos algo semelhante na Bíblia com o profeta Elias, que também foi levado ao céu em um redemoinho. Enoque, porém, foi o primeiro. E isso diz muito. Ele foi um protótipo do que muitos acreditam ser a promessa final de Deus: a vida eterna sem passar pela morte. Ele é a imagem viva da esperança cristã. O simples fato de que Enoque não foi encontrado também carrega mistério. Isso implica que o procuraram.
Pessoas foram atrás, tentaram entender o que aconteceu, mas ele já não estava mais lá. Ele havia sido tirado do mundo, como um lembrete silencioso de que há um plano maior. Mas essa história não termina aqui. Ela se aprofunda ainda mais em um livro enigmático, fora da Bíblia tradicional, mas repleto de revelações. Vamos mergulhar no livro de Enoque, onde anjos caídos, visões do céu e do inferno e profecias apocalípticas transformam esse homem em um dos maiores mistérios da fé. Se a história de Enoque na Bíblia já é fascinante, o que dizer de um livro inteiro dedicado a ele? Um texto antigo, misterioso, repleto de revelações sobrenaturais, visões celestiais e encontros com seres angelicais. Estamos falando do livro de Enoque, uma obra que, apesar de não fazer parte da maioria das Bíblias cristãs, foi reverenciada por muitos povos antigos e ainda hoje intriga estudiosos, teólogos e curiosos ao redor do mundo. Esse livro apresenta uma versão muito mais detalhada de quem foi Enoque. Não apenas um homem que andou com Deus, mas alguém que teve acesso aos segredos do céu. Ele é levado por anjos, assiste ao trono de Deus, presencia o julgamento dos anjos caídos e recebe visões sobre o futuro da humanidade, o céu, o inferno e o destino das almas. Uma das partes mais impactantes é a que descreve os vigilantes, anjos que desceram à terra, se apaixonaram pelas filhas dos homens e geraram uma raça híbrida, os Nefilins. Enoque é encarregado por Deus de anunciar o juízo a esses seres. Um homem mortal se torna a ponte entre o céu e os anjos, revelando a dimensão espiritual que envolve sua missão. Além disso, o livro descreve com riqueza de detalhes as esferas celestes, os portais do universo, os ciclos do tempo, o local onde as almas esperam o juízo e a estrutura espiritual que sustenta toda a criação. São páginas e mais páginas de revelações profundas que causaram tanto impacto que foram consideradas perigosas por muitos líderes religiosos da antiguidade. E ainda assim, ecoaram até os dias do Novo Testamento, onde o livro de Judas menciona uma das profecias de Enoque. Ele não foi apenas um homem de fé. Foi um profeta que viu o fim desde o início. E esse é o ponto que liga Enoque diretamente aos nossos dias. No livro de Judas, ele é citado dizendo: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Enoque profetizou sobre o juízo final, sobre o retorno do Senhor. E por isso, muitos teólogos acreditam que ele não representa apenas um personagem do passado, mas um sinal profético. Alguns até acreditam que ele será uma das duas testemunhas do fim dos tempos, mencionadas no Apocalipse. Afinal, ele e Elias são os únicos homens da Bíblia que não experimentaram a morte. E se eles voltassem nos últimos dias como arautos do juízo? Mesmo que essa teoria seja simbólica, o impacto espiritual é real. A história de Enoque nos ensina que Deus ainda valoriza a santidade. Ele ainda se comunica com os que o buscam de verdade. E ele ainda se manifesta na vida daqueles que andam com ele. Mais do que um acontecimento histórico, o arrebatamento de Enoque é uma mensagem eterna. Andar com Deus muda o destino, transforma o fim, tira o homem do tempo e o leva para a eternidade. E é isso que Enoque tem a nos dizer hoje. Em um mundo cada vez mais acelerado, superficial e confuso, a vida de Enoque nos chama de volta ao essencial. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Isso não é poesia, é direção. Enoque nos lembra de que não basta conhecer doutrinas, frequentar cultos ou repetir palavras religiosas. Deus não busca fãs, ele busca amigos, pessoas que caminham com ele todos os dias, no secreto, no silêncio, na constância. Foi isso que Enoque fez, e foi isso que o levou a um destino único. Talvez você nunca tenha tido uma visão do céu. Talvez você não entenda todos os mistérios da fé.
Mas assim como Enoque, você pode andar com Deus. Você pode escolher uma vida diferente, mesmo quando o mundo inteiro está indo na direção contrária. A caminhada espiritual não precisa ser espetacular para ser eterna. Ela só precisa ser sincera. E Deus, assim como fez com Enoque, continua vendo quem anda com ele. Enoque não foi perfeito, ele foi fiel. E isso nos mostra que é possível, que Deus não espera super-heróis, mas corações dispostos. Ele andou com Deus por 365 anos. Todos os dias contaram. E no fim, Deus disse: venha. Esse convite ainda está disponível. A eternidade ainda é real. E a escolha ainda está em nossas mãos. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. E é por isso que eu quero te agradecer de coração por acompanhar até o fim. Agora me diz, o que mais te impactou na vida de Enoque? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber. E claro, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Que você também ande com Deus e vá muito mais longe do que imagina.